Olá, sou a professora Alexandra Souza, do Colégio Dinâmico, e hoje nós vamos trabalhar a meiose. O termo meiose deriva da palavra grega meioses, que significa diminuição, e refere-se ao fato dessa divisão levar à redução pela metade do número de cromossomos nas células filhas. O número cromossômico é reduzido na meiose devido à ocorrência de uma única duplicação de cromossomos, seguida de duas divisões nucleares, a meiose 1 e a meiose 2. Na meiose, a partir de uma célula, formam-se 4 células filhas, cada uma com metade do número de cromossomos originalmente presentes na célula mãe. Fases da meiose 1. Prófase 1. A prófase 1 é longa e complexa, por isso foi subdividida. Fases da prófase 1. Leptóteno. Tem início com a condensação dos cromossomos. Zigóteno. A subfase que sucede o leptóteno denomina-se zigóteno, pois nela ocorre o emparelhamento dos cromossomos homólogos. Esse fenômeno é chamado de sinapse cromossômica. Paquíteno. No paquíteno, os cromossomos já totalmente emparelhados continuam a se condensar. Cada par de cromossomo homólogo forma um conjunto denominado bivalente ou tétrade. O termo bivalente refere-se ao fato de haver 2 cromossomos homólogos emparelhados. O termo tétrade, por sua vez, refere-se ao fato de haver 4 cromátides no conjunto, pois cada cromossomo está duplicado, embora isso ainda seja dificilmente observável no microscópio. É a fase que ocorre o crossing over. Diplóteno. A fase do diplóteno recebe esse nome porque cada um dos cromossomos homólogos que agora começam a se separar pode ser claramente reconhecido como constituídos por 2 cromátides. Com a separação dos cromossomos homólogos, pode-se perceber que suas cromátides se cruzam em determinados pontos, originando figuras denominadas quiasmas. Os quiasmas surgem devido à permutação que leva as cromátides de cromossomos homólogos a ficarem cruzadas. Por fim, a diacinese. Eles permanecem unidos pelos quiasmas, que se deslocam para a extremidade dos bivalentes. A prófase 1 é a fase em que os pares de cromossomos homólogos prendem-se ao fuso mitótico formado durante a prófase 1, dispondo-se na região equatorial da célula. O encurtamento das fibras cromossômicas do fuso faz com que os cromossomos homólogos comecem a ser puxados para os polos opostos da célula. Mas eles não se separam imediatamente, pois os pedaços trocados na permutação ainda continuam unidos às suas cromátides originais, por meio de coesinas. Anáfase 1. Cada cromossomo de um par de homólogo, constituído por 2 cromátides unidas pelo centrômero, é puxado para um dos polos da célula. Nessa fase, as coesinas são totalmente degradadas e os quiasmas desaparecem. Na telófase 1, os cromossomos, já separados em 2 lotes, um em cada polo da célula, passam a se descondensar. O fuso mitótico se desfaz, os envelopes nucleares se reorganizam e os nucleolos reaparecem. Surgem assim 2 novos núcleos, cada um deles com metade do número de cromossomos presente no núcleo original. Citocinese. 1. Geralmente, após a primeira divisão meiótica se completar, ocorre a citocinese 1, o resultado da separação de 2 células filhas, que logo iniciam a meiose 2. Durante o breve período entre a meiose 1 e a meiose 2, os centros celulares se duplicam em cada uma das células filhas recém-formadas. Esse quadro mostra o que acontece no crossing over, a atividade que acontece na fase do paquíteno na prófase 1. Ocorrem quebras de cromátides de cromossomos homólogos emparelhados, logo seguidas por solduras de reparação. Muitas vezes ocorre em posição trocada. Chamamos também de permutação. Fases da meiose 2. É a segunda divisão da meiose. É muito semelhante à mitose.
As duas células resultantes da meiose 1 entram simultaneamente em prófase 2. Os cromossomos voltam a se condensar, tornando-se progressivamente mais curtos e grossos, e os nucléolos vão desaparecendo. Ao fim da prófase 2, o envelope nuclear fragmenta-se e os cromossomos espalham-se. Na metáfase 2, os cromossomos associam-se ao fuso mitótico formado durante a prófase 2, aliando-se no plano equatorial da célula. Os microtúbulos do fuso puxam as cromátides irmãs para os polos opostos, como na mitose, marcando o início da anáfase 2, quando os cromossomos irmãos chegam aos polos da célula. Termina a anáfase e tem início a telófase 2. Nessa fase, os cromossomos se descondensam. Finalizamos aqui. Até a próxima.